Fala galera, tá começando mais uma aula de matemática aqui da Frente A. Vamos começar aqui e eu tenho que dar um aviso. Nessa aula aqui a gente vai aprender a dar um conjunto de solução. Já deveria ter visto lá em conjunto, só que tipo, eu resolvi colocar nessa de na equação porque é quando a gente vai começar a utilizar de fato. Se eu passasse na equação do primeiro grau, talvez não seria tão bom, porque vocês teriam que ficar voltando, talvez não ia fixar na cabeça. E tipo assim, na equação do primeiro grau, é raro isso acontecer, tipo, você encontrar o que a questão quer e ele dá um conjunto de solução. Não vai ser assim. Geralmente a equação do primeiro grau, quando é uma questão assim, é um probleminha. E probleminha você só encontra o que ele quer e dá a resposta. Já na equação não, a gente vai ter que dar o conjunto de solução. Então por isso que eu deixei para essa aula, beleza? Só esclarecendo isso mesmo. E bora para a equação, que também é um assunto que no primeiro grau é bem tranquilo, só que quando a gente for avançando para modular, vocês vão perceber que tem muita chatice. Mas até agora é bem tranquilo, pode ficar de boa, que é safo. Bora lá, galera. Então, inequação. Diferente da equação, que é representada por um sinal de igualdade, a inequação, galera, é representada pelo sinal de maior e menor. O bizu que eu vou passar para vocês é o seguinte: no sinal de maior e menor que, o lado que está aqui aberto, tá vendo o lado que fica aqui assim? Aberto, ele é o lado maior. Por exemplo, o 3 é maior que 2. Ou seja, o 2 como é menor fica no ladinho fechado. E aqui no símbolo de menor que, eu vou colocar o que? O número menor desse lado e o maior aqui. Beleza? Esse símbolo aqui é a mesma coisa, só que com esse tracinho aqui significa que ele admite o valor. Ou seja, se o meu x, deixa eu botar aqui o número x, ele é maior ou igual a 4, significa que os valores que serão atribuíveis para a situação é o que? São números iguais a 4, ou seja, 4 e números maiores. Então pode ser 4, 5, a depender do conjunto que ele quer. Se ele está no conjunto dos naturais, então seria o quê? O 4, que ele mesmo admite. Aí pode ser 5, 6, 7, enfim, até o mais infinito. Beleza? E esse aqui é o de menor ou igual. Ou seja, mesmo esquema. Se eu falo que o meu x ele é menor ou igual a 3, por exemplo. Beleza. Significa que o meu x pode ser o 3 e poderá também, né, ser números menores que 3, ou seja, 3, mais uma vez, trabalhando no conjunto dos naturais, se ele pode ser 3, ele vai ser 2, 1, 0, enfim, qualquer número abaixo ou igual. Beleza? Tá aí tudo bem, né? Lembra disso aqui, porque na hora que a gente for aprender aí a dar o conjunto de solução, isso aqui vai ser colocado em pauta novamente. Beleza? Então agora a gente vai para o estudo do sinal da função, que é bem importante aí para quando a gente for fazer o famoso varal. Preste atenção nisso aqui, porque é bem tranquilo. Muito tranquilo, na verdade. É o seguinte, dada a função aqui, uma função afim, função do primeiro grau, que a gente vai ver na próxima aula, a função é y igual a x mais 3. Vamos lá, pessoal. Fazendo o estudo do sinal da função, é o seguinte. Para o meu y, o valor da minha função, ser maior que zero, y maior que zero, eu preciso que o meu x seja quanto, pessoal? Para o meu y ser maior que zero, é tipo assim, aqui na função, quando está aqui na linha do eixo das abscissas, significa que o meu y é zero. Porque o y é esse eixo aqui em pé. Então, aqui é o zero, né? Se ele está para cima, ou seja, se essa parte aqui da função está para cima, ele tem que ser um número o quê? Maior que menos 3. Ou seja, o x tem que ser maior que menos 3 para que a minha função seja maior que zero. Para o meu y ser igual a zero, eu preciso que o meu x seja quanto, galera? Tá bem na cara agora, né? Tem que ser igual a menos 3. Porque quando ele toca no menos 3 no eixo x, o meu y é zero. Substituindo, por exemplo, aqui na função, fica até tranquilo. Substituir aqui no x por menos 3 mais 3, zero. E para o meu y ser menor que o zero, para que essa função aqui esteja abaixo
seja aqui para baixo, não pode ser o menos 3, porque se for menos 3 vai dar 0. Então vai ser quanto? Vai ser um número menor que o menos 3. Ou seja, o x é menor que menos 3. Então, valores abaixo de menos 3 vai dar o valor da função negativo. Beleza, galera? Lembra disso, que a gente vai trabalhar lá na frente. Beleza, agora eu vou colocar aqui umas inequações. Eu vou dar um corte para não perder muito tempo. E eu vou ensinar vocês a resolver as inequações da normalzinha, que vocês veem, e a produto quociente, que é bem abordada nos concursos militares. Beleza? Vou dar um corte aqui e já volto. Então, galera, começando aqui com a inequação normal que vocês irão ver. Aqui o exemplo 1. A gente vai desenvolver normalmente como a gente aprendeu lá na função do primeiro grau. Vamos lá, galera. Faz a distributiva, o chuveirinho. O 5 vem com x. Eita, passei demais, tá por 9. E o 5 vem no menos 1, ou seja, ficará 5x, né, multiplicando. E 5 com menos 1 vai ficar menos 5. Fazendo a distributiva também no outro lado aqui, a gente vai ter o 3 com 2, que vai 6. E o 3 com menos 2, que vai dar menos 6x. Tudo isso aqui ele é maior ou igual a 11. O 5x com menos 6x ficará menos x. Menos 1x, então a gente escreve só o menos x. O menos 5 com mais 6 vai ficar mais 1. E isso é maior ou igual a 11. Galera, a gente pode mudar o lado aqui do x e do 11, mas tem que passar isso. Quando a gente multiplica por menos 1, deixa eu colocar aqui do lado. Multiplica por menos 1 aí na equação, a gente não só vai mudar os sinais, como a gente também vai alterar o sinalzinho aqui. Se ele era maior ou igual, ele vai virar menor ou igual a menos 11. O 1 que está negativo vai passar positivo e vai descontar. E vai ficar x é menor ou igual a menos 10. Beleza, galera? Até aí tudo bem, né? Agora eu vou colocar um produto quociente aqui e a gente vai aprender a da intersecção. Beleza, galera, tá aqui uma inequação produto quociente, ou seja, a gente tem os produtos aqui. O bizu que eu passo para vocês é não fazer a distributiva. Você vai fazer o que? O primeiro passo é separar cada uma, ou seja, essa aqui você coloca como a número 1 e essa como a número 2. Beleza? Tudo isso aqui é maior que zero. Lembra disso aqui, galera. Ao separar cada uma, o que eu vou fazer? Eu vou achar a raiz. Como é que eu acho a raiz? Como a gente aprendeu na equação do primeiro grau, x menos 5 é igual a zero. Passando o menos 5 para lá, logo o meu x ele é igual a 5. Beleza, agora a gente vai para a segunda. A segunda disse o quê? Que 1 menos 2x será igual a zero. Passando o menos 2x para lá, vai ficar x igual a meio. Fiz direto para ficar mais rápido. Mas para quem não entendeu, eu passei o menos 2x para lá e ficou 2x. E o 2 eu passei dividindo, beleza? Espero ter entendido isso aí. Pronto, galera. Achando as raízes, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no estudo do sinal da função. Como eu faço o estudo do sinal da função, galera? Seguinte, a gente vai aprender isso também lá na próxima aula de função. Quando o meu a da função, o meu coeficiente angular, que é quem acompanha o x, ele é positivo, ou seja, ele é maior que o zero, a minha função é crescente. Então, sabendo que isso aqui será crescente, por ser maior que zero, agora a gente vai definir como será a bolinha do 5, que foi a raiz encontrada. Bota aqui o 5. Pessoal, quando eu tenho um número maior ou menor, a minha bolinha é aberta. Bolinha aberta, porque ele não admite o valor. Beleza? Ele não admite o 5.
como um dos valores dessa inequação. Ou seja, como ele não admite, eu coloco a bolinha aberta no 5. Beleza? Então, aqui está o eixo das abscissas. Está aqui o eixo X. E aqui para baixo é negativo, aqui para cima é positivo. Então a gente coloca o sinal de mais aqui e o sinal de menos aqui. Beleza? Agora a gente vai fazer isso na outra. A outra está fora de ordem, mas é a mesma coisa. Só que aqui está como? Menos 2. Então é negativo. Logo a minha função nesse caso vai ser o que? Decrescente, pessoal. E mais uma vez ele não admite o meio. 1 sobre 2. Então a bolinha vai ser aberta. A gente coloca meio aqui. 1 sobre 2. Nesse caso aqui, para cima novamente, né? Positivo e aqui para baixo negativo. Beleza, galera? Bem tranquilo, né? Agora a gente só vai fazer o que? Vai jogar no varal. Beleza? Então, fazendo o varal, como é esse varal? Primeiro eu coloco a primeira equação, está aqui. Inequação, desculpe. Aqui está a segunda. E aqui vai ficar a intersecção das duas. Ou seja, a gente vai encontrar os valores possíveis para resolver essa inequação, para que ela atinja a condição dela, que é ser maior que zero. Beleza? Então a gente faz aqui o varalzinho. 1, 2, 3. Beleza, na primeira é o número 5. Então o 5 vai estar aqui assim mais ou menos. Pode botar. 5 aqui aberto. Na segunda é o meio. Meio vai estar mais para trás, vai estar aqui. Vamos botar aqui. 1 sobre 2. Beleza, agora a gente divide. Eu gosto de fazer assim. Coloca aqui embaixo. Aqui também. Esqueci de colocar aqui. Aí. Pessoal, agora preste atenção nisso para não confundir, pelo amor de Deus. Na primeira, para a esquerda do 5 são valores negativos. Então eu coloco o menos. E para a direita são valores positivos. Perceberam isso? Já no meio, para a esquerda são valores o quê? Positivos. A função é positiva para a esquerda. E para a direita do meio vai ser o quê? Vai ser negativo. Então fazendo o jogo dos sinais aqui vai ficar menos, né? Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Deixa eu escrever aqui embaixo, para ficar melhor entender. 5, beleza. Ele quer valores o que, pessoal? Maiores que zero. Maior que zero está no sinalzinho de mais, não é? Então a gente quer isso aqui. Os valores possíveis para essa inequação estão aqui, entre meio e 5. E é aqui que entra o conjunto de solução, galera. Como a gente dá um conjunto de solução de uma inequação? É o seguinte, eu vou passar as duas formas que os concursos militares cobram. Tem o clássico, vou escrever aqui, solução igual x é pertencente ao conjunto dos reais, tal que meio é menor que x e x é menor que quem? Que o 5. Ou seja, o x está aqui, ó. Ele é maior que meio e menor que 5. E também tem esse, que é o que mais cai nos concursos militares. Pode ter certeza que só vão encontrar assim e alguns não entendem. Pessoal, voltando aqui na bolinha, quando eu tenho bolinha aberta, ou seja, quando a minha bolinha ela é aberta, o meu colchete será como? Será aberto, porque eu não admito aquele valor. Ou seja, sempre que eu não admitir o valor, eu coloco o colchete aberto. Beleza? E quando eu for usar os valores do infinito, por exemplo, o menos infinito ou mais infinito, eu também uso aberto. Beleza, galera? E quando a minha bolinha for fechada, ou seja, quando a minha bolinha vai ser fechada? Quando for o sinal de maior ou menor ou igual. Beleza? Isso aqui a gente usa bolinha fechada. E quando a gente tem o sinal de maior ou menor, só assim, ele não admite o valor, bolinha aberta e o colchete aberto. Beleza? Lembra disso aí, deixa eu escrever aqui, ó, colchete fechado e fechado.
Nesse caso ele não admite, então como será? Será com colchete aberto no meio e aberto aonde, pessoal? No 5. Então tá aqui, aberto. Beleza, galera? É só isso. Façam os exercícios aí e vamos dar continuidade aí. Vamos para a função. É uma matéria bem simples e entendendo assim a condição de existência de cada uma, que como a aula já está grande, eu acredito que talvez tome um tempo. Mas eu vou olhar aqui na edição o tempo. Se ainda der tempo de colocar, eu coloco a condição também para frações, né? Condição de existência para a gente calcular também com frações. Beleza, galera?